Estamos online. Pode começar, né? Obrigado, Vinícius. Olá a todos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de extensão Lectura Dantes em Curitiba. Hoje no penúltimo canto do Purgatório e estamos quase chegando no fim. Mas hoje, antes de começar a falar sobre o canto, eu gostaria de agradecer muito publicamente um presente que eu ganhei esta semana de duas amigas que seguem o curso, que são a Assíria e a Márcia. Elas me deram de presente, com a ajuda do meu querido Remo, lá da Itália, que comprou o livro e mandou para elas, I luoghi di Dante, os lugares de Dante. São os lugares que Dante visitou, que Dante conhece, que Dante cita na comédia. É um livro muito interessante que tem uma ilustração de cada, ou de grande parte dos lugares que Dante cita na comédia. É um livro escrito e desenhado pelo Massimo Tosi, e é muito interessante. Então, um beijo, muito obrigado, Márcia, Síria e Remo. Bem, começando o nosso canto, nós estamos então no penúltimo canto, o canto 32, que é o canto mais longo de toda a obra, não só do Purgatório, mas de toda a obra. Tem 160 versos, e nós temos o canto mais breve de todos, é o canto 11 do Inferno, que tem 115 versos. E este aqui, o mais longo, com 160. Então, né, os cantos variam justamente entre estes dois limites. 115 para o mais breve, o 11 do Inferno, e 160 aqui para o 32 do Purgatório. Bem, o que acontece neste canto? Nós temos aqui, na aquarela do Amos Natini, uma representação, né, de vários elementos que vão ser tratados neste canto. Retorna o tema da procissão, né, que nós encontramos já no canto 29, né, surge a procissão mística, com todos os seus elementos simbólicos e alegóricos. Depois surge Beatriz, e naturalmente a presença, o surgimento e a presença de Beatriz absorvem toda a atenção de Dante e também a atenção de nós leitores, de modo que a procissão fica um pouco, digamos, em segundo plano. E agora retorna a procissão, retorna literalmente, né, porque a procissão que havia avançado até um certo ponto na floresta, agora faz meia volta e retorna, vai chegar até uma árvore que está, quando chega a procissão, totalmente desfolhada. É uma árvore que tem uma aparência bastante estéril, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela só vai recuperar as folhas quando o grifo amarra o carro, que representa a igreja, a essa árvore com provavelmente um ramo da própria árvore. Então nós temos aqui uma representação de vários desses elementos que depois nós vamos ver no detalhe no canto. Então, este é um dos temas deste canto. A um certo ponto, Dante cai num sono misterioso. Ele dorme sem ter um motivo específico, não está cansado demais, enfim, é um sono misterioso. Depois nós vamos comentar brevemente sobre isso. E aqui nós temos algo extremamente importante, que é o fato de que Beatriz confere a Dante a sua missão. Qual é a sua missão? Escrever tudo aquilo que ele testemunha para depois contar, divulgar a todos os cristãos. Então, esta é a missão que Beatriz explicitamente confere a Dante e que é a justificativa maior para Dante escrever a sua comédia. Então, aqui neste canto nós temos este fato extremamente importante que vai ser complementado depois no canto 33 com algo mais que Beatriz diz a Dante. Mas é aqui que ela atribui a ele a sua missão de escrever a comédia. E
nesse retorno da procissão e na ação dessa procissão, nós temos representada também simbolicamente toda a história da igreja, né? Desde o início digamos assim, desde o início da ideia até a realização, a constituição efetiva da igreja cristã e a sua evolução até o momento em que Dante vive. Então, isso tudo nós vamos ver neste canto e vamos comentar logo após a leitura da professora Pauletta. Pauletta, por favor, com você. Eccomi. Tant'eran gli occhi miei fissi e attenti a disbramarsi la decenne sete che gli altri sensi m'eran tutti spenti, ed essi, quinci e quindi avien parete di non caler, così lo santo riso a sé traeli con l'antica rete. Quando per forza mi fu volto il viso ver la sinistra mia da quelle dee, perch'io udì da loro un troppo fiso, e la disposizion che a veder negli occhi pur testé dal sol percossi, senza la vista alquanto esser mi fee. Ma poi che al poco il viso riformossi, e dico al poco per rispetto al molto sensibile, onde a forza mi rimossi, vidi in sul braccio destro esser rivolto lo glorioso esercito, e tornarsi col sole e con le 7 fiamme al volto. Come sotto gli scudi per salvarsi volge si schiera e se gira col segno, prima che possa tutta in sé mutarsi, quella milizia del celeste regno che procedeva, tutta trapassonne pria che piegasse il carro il primo legno. Indi alle rote si tornar le donne, e il grifon mosse il benedetto carco, sì, che però nulla penna crollonne. La bella donna che mi trasse al barco e stazio io seguitavam la rota, che fe l'orbita sua con minore arco. Sì passeggiando l'alta selva vota, colpa di quella ch'al serpente crese temprava i passi un'angelica nota. Forse in 3 voli tanto spazio prese di sfrenata saetta, quanto eramo rimossi, quando Beatrice scese. Io sentì mormorare a tutti: Adamo, poi cerchiare una pianta dispogliata di foglie e d'altra fronda in ciascun ramo. La coma sua, che tanto si dilata più quanto più è su, fora da lindi nei boschi l'or per altezza ammirata. Beato sé, grifon, che non discendi col becco desto legno dolce al gusto, poscia che mal si torce il ventre quindi. Così d'intorno all'albero robusto gridaron gli altri, e l'animal binato: sì si conserva il seme d'ogni giusto. E volto al temo ch'egli avea tirato, trasselo al piè della vedova frasca, e quel di lei a lei lasciò legato. Come le nostre piante, quando casca giù la gran luce mischiata con quella che raggia dietro alla celeste lasca, turgide fanzi, e poi si rinovella di suo color ciascuna, pria che il sole giunga li suoi corsier sotto altra stella. Men che di rose più che di viole colore aprendo, si innovò la pianta, che prima avea le ramora sì sole. Io non lo ntesi, né qui non si canta l'inno che quella gente allor cantaro, né la nota soffersi tutta quanta. S'io potessi ritrar come a sonnaro gli occhi spietati udendo di siringa, gli occhi a cui pur vegghiar costò sì caro, come pintor che con essempro pinga disegnerei com'io m'addormentai, ma qual vuol sia che la sonnar ben finga. Però trascorro a quando mi svegliai e dico con splendor mi squarciò il velo del sonno, e un chiamar: surgi, che fai? Quali a veder de fioretti del melo che del suo pome gli angeli faghiotti e perpetue nozze fa nel cielo, Pietro e Giovanni e Jacopo condotti e vinti ritornaro alla parola dalla qual furon maggior sonni rotti,
e videro scemata loro scuola, così di Moisè come d'Elia, e al maestro suo cangiata stola. Tal tornai io, e vidi quella pia sovra me starsi, che conducitrice fu dei miei passi lungo il fiume Pria. E tutto in dubbio dissi: ov'è Beatrice? Ond'ella. Vedi lei sotto la fronda nova sedere in su la radice. Vedi la compagnia che la circonda, gli altri dopo il grifon sen vanno s'uso con più dolce canzone e più profonda. E se più fu lo suo parlar diffuso, non so, però che già negli occhi m'era quella che ad altro intender m'avea chiuso. Sola sedeasi in su la terra vera, come guardia lasciata lì del plaustro che legar vide alla biforme fera. In cerchio le facean di sé claustro le 7 ninfe, con quei lumi in mano che son sicuri d'Aquilone e d'Austro. Qui sarai tu poco tempo, Silvano, e sarai meco senza fine cive di quella Roma, onde Cristo è romano. Però in pro del mondo che mal vive, al carro tieni or gli occhi, e quel che vedi, ritornato di là, fa che tu scrive. Così Beatrice. E io, che tutto ai piedi di suoi comandamenti era divoto, la mente e gli occhi, ov'ella volle, diedi. Non scese mai con sì veloce moto foco di spessa nube, quando piove da quel confine che più va remoto, com'io vidi calar l'uccel di Giove per l'alber giù, rompendo della scorza, nonché di fiori e delle foglie nove, e ferì il carro di tutta sua forza. Ond'el piegò come nave infortuna vinta da l'onda, or da poggia, or da orza. Poscia vidi avventarsi nella cuna del trionfal veicolo una volpe, che d'ogni pasto buon parea digiuna. Ma riprendendo lei di laide colpe, la donna mia la volse in tanta futa quanto sofferser l'ossa senza polpe. Poscia, per indi ond'era pria venuta, la guglia vidi scender giù nell'arca del carro e lasciar lei di sé pennuta. E qual esce di cuor che si rammarca, tal voce uscì del cielo e cotal disse: «O navicella mia, con mal sei carca!» Poi parve a me che la terra s'aprisse trambo le ruote, e vidi uscirne un drago che per lo carro su la coda fisse. E come vespa che ritragge l'ago, a sé traendo la coda maligna, trasse del fondo e gissen, vago vago. Quel che rimase, come da gramigna vivace terra, dalla piuma, offerta forse con intenzion sana e benigna, si ricoperse, e fune ricoperta e l'una e l'altra rota il temo, intanto che più tiene un sospir la bocca aperta. Trasformato così il dificio santo, mise fuor teste per le parti sue, 3 sopra il temo e una in ciascun canto. Le prime eran cornute come bue, ma le 4 un sol corno avean per fronte, simile mostro visto ancor non fue. Sicura, quasi rocca in alto monte, seder sovresso una puttana sciolta, ma parve con le ciglia intorno pronte, e come perché non li fosse tolta, vidi di costa a lei dritto un gigante, e basciavansi insieme alcuna volta, ma perché l'occhio cupido e vagante a me rivolse, quel feroce drudo la flagellò dal capo infin le piante. Poi, di sospetto pieno e d'ira crudo, disciolse il mostro e trasse per la selva, tanto che sol di lei mi fece scudo, alla puttana e alla nova belva. Ok, muito obrigado, Pauleta. Muito bonito. Muito legal. Bem, para comentar então esse novo canto, nós temos dois desenhos aqui, já bastante, de autores bastante conhecidos, né, porque eu sempre trago as imagens deles, porque eu gosto muito. Uma de Francesco Marcolini, que é esta aqui à nossa esquerda, que mostra uma das cenas narradas nesse canto. Na verdade, como frequentemente acontece com os ilustradores, eles reúnem
algumas cenas num único desenho para dar uma ideia de dinamismo. Então, nós temos aqui a procissão que chega até a árvore, o carro já amarrado à árvore e a águia que desce do céu como um raio e que vai atingir o carro, fazendo com que esse carro balance de um lado para o outro e quase vire, mas se mantém. Então, este aqui é o desenho do Francesco Marcolini, que é o editor e ilustrador desta edição da comédia, comentada pelo Alessandro Velutello, publicada em Veneza em 1544. E nós temos aqui, ao lado direito, mais abaixo, o desenho também do já nosso conhecido Federico Zuccari, que é do final do século... Os dois são do século XVI, né? Esse aqui, do Federico Zuccari, é posterior, e do Francesco Marcolini é uma miniatura, né? Um desenho que acompanha o texto. O do Federico Zuccari são desenhos separados, que ilustram o texto, né? Inclusive ele copia o texto aqui, mas são desenhos que não fazem parte de uma edição da Divina Comédia, são desenhos separados. E que também reúnem vários momentos aqui, né? Então nós temos à esquerda, ali abaixo, Dante e Estácio e Matelda, depois nós temos mais ou menos no centro, abaixo do grifo, Matelda que mergulha Dante nas águas do Letes, depois nós temos à direita as virtudes que levam Dante até o grifo, e lá sobre o carro ainda está Beatriz. E nós temos aqui uma diferença imensa de concepção, né, dos dois desenhistas sobre o carro. Na verdade, o desenho do Federico Zuccari está muito mais de acordo com aquilo que Dante descreve, porque Dante diz que era um carro triunfal, né? Então, é mais, digamos, aderente ao texto. Bem, falando em texto, vamos lá. Se vocês lembram, então, o canto anterior acaba com aquela cena extremamente forte de Beatriz que finalmente se desvela, que tira o véu diante de sua face e se mostra em toda a sua beleza a Dante. A beleza dos olhos, a beleza do sorriso. E Dante, então, começa este canto, naturalmente fazendo referência a isso. Tanto estavam os olhos meus fixos e atentos a satisfazer a decenal sede, que os outros sentidos me estavam todos apagados. Então, a decenal sede, porque, claro, como nós já comentamos, Beatriz havia morrido em 1290, e aqui, teoricamente, é 1300. Então, há 10 anos que Dante não via mais Beatriz, os seus belíssimos olhos verdes esmeralda e o seu sorriso encantador. Então, agora, finalmente, ele vê, e, naturalmente, Dante parece já ter chegado ao seu paraíso individual, ao seu paraíso particular, né? Parece que para Dante não há nada mais a se esperar além disso, né? Ele está absolutamente extasiado diante de Beatriz. Tanto que ele diz, apenas os olhos estavam em atividade, nenhum outro sentido, né? Todos os outros sentidos estavam apagados. E ele diz que os olhos, então, ele diz, e eles daqui e dali tinham uma parede de indiferença. Tanto o santo riso assim os atraía com a antiga rede. Ou seja, os olhos estavam tão fixos em Beatriz que era como se houvesse uma parede e é interessante que ele diz, uma parede de indiferença, porque ele estava totalmente indiferente a qualquer outra coisa, qualquer outro fenômeno, qualquer outro elemento que fosse diferente da face belíssima de Beatriz que ele contempla nesse momento. Tanto que as virtudes vão adverti-lo de que ele está olhando fixo demais. Então ele diz, quando por força me foi voltado o rosto para a minha esquerda por aquelas deusas, porque eu ouvi delas um demasiado fixo. Então é claro que aqui nós temos a leitura alegórica desse gesto, porque Dante, na verdade, está trabalhando aqui em vários níveis de realidade, né? O texto tem esses vários níveis de realidade que exigem interpretações que se sobrepõem. Então nós temos aqui
o homem Dante, aquele que tinha a paixão total e absoluta pela mulher Beatriz. Nós temos o peregrino Dante, que chega a um dos seus destinos de peregrinação diante da sua amada, diante de sua musa. Nós temos o cristão Dante, que chega diante da representação da teologia ou da verdade revelada. E nós temos, enfim, vários níveis de interpretação aqui. E interpretações que não se excluem, mas se sobrepõem. Então, nós temos, do ponto de vista alegórico, as virtudes cardeais e teologais, dizendo a Dante que ele não pode se aprofundar ainda tanto nos mistérios divinos. E esse olhar nos olhos de Beatriz significa justamente isso. Depois da visão que ele teve nos olhos de Beatriz, do grifo que se transformava nas suas duas naturezas, ora humana, ora divina, que é um mistério que Dante gostaria de entender, como acontece essa transfiguração da imagem sem que o grifo real ali diante dele se transformasse. Este é um dos mistérios que ele quer entender. É claro que aqui tem embutida a questão alegórica, né, os mistérios divinos. Ele não pode ainda se aprofundar porque não está pronto. Então, este é o alerta das virtudes, né? Ele não pode se aprofundar ainda tanto. Mas também nós não podemos, de maneira alguma, descartar que haja nessa advertência das virtudes uma nota que denuncia um sentimento mais concreto, mais material, uma certa sensualidade de Dante, que, afinal de contas, estava diante da sua amada mortal e imortal. Então, não dá para descartar que essa advertência tenha esse toque de sensualidade. E a disposição a ver que fica nos olhos que acabaram de mirar o sol, sem a vista por um tempo me deixou. Então, os olhos de Beatriz aqui são uma luz tão forte, tão brilhante, tão esplendorosa, que para Dante é como olhar o sol por um momento. Tanto que quando ele desvia os olhos, ele fica cego, né, por um breve tempo, ele não consegue enxergar, assim como quando acontece que inadvertidamente nós olhemos para o sol ou para uma luz muito forte, né, quando essa luz é apagada, ou quando nós desviamos os olhos, não conseguimos enxergar por um momento. É assim justamente que ele se sente depois de ter fixado os olhos de Beatriz. Mas depois que ao pouco o olhar retornou, e digo ao pouco em relação ao muito sensível de onde a força o removi, então é claro, ele diz aqui, aos poucos a visão retornou. E aí então ele olha para o pouco, tudo aquilo que está em torno, que já é muito, porque afinal de contas é o paraíso terrestre, com anjos e com os espíritos dos apóstolos e os espíritos dos evangelistas, enfim, mas tudo isso para ele é pouco diante do muito que era o olhar de Beatriz. Então nada se compara para Dante. Por isso que eu dizia há pouco, Dante parece ter chegado ao seu paraíso definitivo, ao seu paraíso supremo, o olhar de Beatriz. Mas enfim, depois que ele olha, desvia o olhar e olha o que está em torno, ele diz: vi em direção ao braço direito se dirigir o glorioso exército e voltar-se ao sol com as 7 chamas à frente. Então vejam, quando ele recupera a visão e consegue prestar atenção no que está acontecendo em torno dele, ele vê que a procissão começa a fazer uma curva, né, para voltar na mesma direção de onde tinha vindo. E ele chama esta procissão de glorioso exército. Porque aqui Dante está fazendo, ou vai fazer nos próximos versos, uma história da igreja, mas especialmente o que lhe interessa, da igreja militante. E por isso ele vai
utilizar esse léxico específico ligado à ideia base de militar para definir essa procissão. Então, aqui ele chama de glorioso exército. E vejam que na sequência ele vai continuar usando palavras que têm a ver com esta ideia de exército ou de militar. Como sob os escudos, para se salvar, volta-se uma tropa e gira com as bandeiras, antes que possa toda se inverter. Aquela milícia do celeste reino que procedia, toda nos ultrapassou antes que o carro rodasse o timão. Então vejam, exército, escudo, tropa, bandeira, milícia. Esse é o vocabulário que ele usa para dar a ideia desta representação militante. Então, toda a procissão encabeçada pelos candelabros faz a volta e o carro que vinha, não exatamente por último, mas quase no final, é um dos últimos a fazer a volta. Quando o carro gira, as 7 virtudes voltam para as suas posições originais. As 3 virtudes teologais do lado direito do carro, as 4 virtudes cardeais do lado esquerdo. E ele diz ali, então as rodas voltaram às damas e o grifo moveu a bendita carga, de modo que nenhuma pena se moveu. Ou seja, não há nenhum esforço do grifo para conduzir a igreja. É Cristo que conduz a igreja. A bela mulher que me trouxe a travessia, e Estácio e eu seguíamos a roda que fez sua órbita como menor arco. Então aqui nós temos a representação, de novo, do Francesco Marcolini, que reúne 2 cenas. Na cena mais adiante aqui, a procissão que fez a volta e vai se encaminhando em direção à árvore lá ao fundo. E nós temos aqui, no final da procissão, lá ao fundo do carro, Matelda, Dante e Estácio, que volta a ser mencionado, depois de um longo tempo em que nós não tínhamos mais notícia de Estácio. Ele havia sido mencionado, se não me engano, lá no canto 29 pela última vez, e depois no canto 30 e 31, por toda a surpresa, toda a emoção, tudo aquilo que acontece, Dante não menciona mais Estácio. Assim, percorrendo a alta selva vazia, culpa daquela que na serpente acreditou, regulava os passos uma angélica nota. Então vejam, Dante novamente faz referência à culpa de Eva, do pecado original. Ele diz que esta selva está vazia, quando deveria ser deveria ser a moradia estável da humanidade sem pecados, criada aqui no Jardim do Éden, e nesta selva que circunda o jardim, que deveria estar, portanto, habitada pelos seres humanos sem pecado, mas a selva está vazia por culpa daquela que na serpente acreditou. E, enquanto essa procissão se encaminha em direção à árvore, soa uma nota, uma música angelical, que Dante não consegue explicar. Ele vai dizer isso mais para frente. Talvez em 3 voos tanto espaço percorre uma seta disparada, quanto tínhamos percorrido quando Beatriz desceu. Bem, então nós temos aqui algumas coisas a comentar. Primeiro, esta ideia da distância percorrida. Vejam que para nós, para a maioria de nós pelo menos, dizer que eles percorreram uma distância equivalente aproximadamente a 3 voos de seta, para mim não significa grande coisa, porque eu não sei quanto voa uma seta atirada por um arco comumente. Então, mas naturalmente para Dante isso faz parte da sua vida pessoal, da sua história. Naquele tempo era algo absolutamente comum, especialmente um tempo em que aconteciam muitas batalhas. Então os arqueiros estavam por todos os lados, faziam parte de todos os exércitos. Então Dante diz, a distância que equivalente a mais ou menos 3 voos de seta, quando Beatriz
desce do carro. Finalmente Beatriz desce do carro. Eu ouvi todos murmurarem Adão. Depois circundaram uma planta despojada de folhas e de outra fronde em qualquer ramo. Bem, então aqui a procissão vai em direção a esta árvore, sem folhas, uma árvore, portanto, que tem uma aparência ou ressecada ou estéril, mas de qualquer maneira não tem folhas, não tem flores, não tem frutos, e todos murmuram nesse momento Adão. Me parece clara a referência, né, que eles estão indicando que esta é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que havia produzido os frutos que foram depois, que eram proibidos para a humanidade, para Adão e Eva, mas que depois Eva e Adão provaram. Então, aqui nós estamos efetivamente no começo de tudo, começo da história da humanidade. Então, de uma certa maneira, aqui a criação é recordada como momento inicial de devoção, que deveria ser de devoção da humanidade a Deus. Mas, ao contrário do que se teria desejado, o que houve foi o pecado original. E a partir daí começa a história da igreja, a necessidade, digamos assim, de se ter a igreja cristã, do ponto de vista de Dante. Bem, esta árvore é altíssima. Dante diz, a sua copa, que tanto se dilata quanto mais alto vai, seria por induz nos seus bosques pela altura admirada. E aqui o lugar comum, né, que se tinha na época, no imaginário coletivo, que as árvores da Índia eram altíssimas, por certas notícias que se tinham de certos lugares específicos. Beato és, grifo, que não atacas com o bico esta árvore doce ao gosto, mas que contorce o ventre depois. Bem, então esta frase aqui, que elogia o fato de que o grifo, este animal, parte leão, parte águia, que simboliza Cristo humano e divino, não ataque a árvore, ou seja, que Cristo não atribua a culpa somente à humanidade, a Adão e Eva, mas, obviamente, que aqui tem a culpa também do demônio, do diabo, que levou Adão e Eva a cometer o pecado, e, portanto, Cristo não vai atacar esta árvore, não vai atacar, como dizer, a árvore que contribuiu, de uma certa maneira, à perdição da humanidade. Bem, mas aqui tem um detalhe que também muitos dantistas levam em consideração, é que a águia é também, e sempre foi, o símbolo do Império Romano. Então, o significado mais amplo, e que não exclui o anterior, é de que esta águia, sendo também possível entendê-la como símbolo do Império Romano, a águia não deve atacar, não deve dividir com o bico, esta é um pouco a ideia, a humanidade, mas deve harmonizar. Então, Cristo, quando vem, não vem para dividir, vem para associar, para harmonizar. Esta é um pouco a ideia desta frase um pouco estranha aqui, que parece um pouco fora de lugar, dizendo que o grifo faz bem por não atacar esta árvore. Assim, em torno da árvore robusta, gritaram os outros, e o animal binato. Binato porque nascido com as duas naturezas, né? Divino e humano. Assim se conserva a semente de toda justiça, diz o grifo. Ou seja, respeitando a árvore, como Deus mandou, mantém-se a justiça. Então é esse o motivo pelo qual ele não ataca esta árvore.
ele respeita a justiça divina. Ou ele respeita a ordem divina e assim mantém a justiça. E voltado ao timão que ele havia puxado, levou-o ao pé da planta viúva, e aquele a ela com ela deixou amarrado. Então, depois de responder que assim se conserva a semente de toda a justiça, o grifo leva o carro até a árvore, e provavelmente com um ramo da própria árvore, ele amarra o carro ao tronco. Por que provavelmente com um ramo? Porque diz, aquele a ela, com ela, deixou amarrado. Então, a interpretação mais fácil aqui é essa, né? Que com um ramo mesmo ele amarrou o carro à árvore. Bem, este significado, esta cena tem um significado alegórico, que é justamente o fato de que Cristo conduz a igreja novamente ao ponto inicial da criação, onde Deus criou Adão e Eva e onde os dois cometeram o pecado original. Porque é justamente a partir dali, do pecado original, que é preciso refazer a história, reconstruir, reencenar a história da criação, que vai ser da criação dos seres puros ao cometimento do pecado, ao sacrifício de Cristo para perdoar esse pecado original e poder reconduzir a humanidade a Deus. Esta é a ideia principal aqui. Bem, como as nossas plantas, quando cai a grande luz misturada com aquela que raia atrás do celeste peixe. Bem, aqui ele vai ter a continuação, né? Mas o que ele está dizendo aqui? Assim como as árvores, as plantas terrestres, quando são iluminadas pelo sol, a grande luz, misturada com aquela que raia atrás do celeste peixe. Então, quando as plantas são iluminadas pelo sol e pelas estrelas da constelação de Áries, que traz a primavera, então, quando as plantas são iluminadas pelo sol e pelas estrelas da constelação de Áries, que traz a primavera, as plantas túrgidas se fazem, e depois se renova de sua cor cada uma, antes que o sol leve os seus corcéis sobre outra estrela. Então, durante a primavera, as árvores todas se renovam, criam novas folhas, novas flores e dão frutos. Então, assim ele vai dizer, neste verso extremamente delicado e bonito, em que ele fala da coloração desta planta, quando esta planta se renova. Menos que de rosa e mais que de violeta, uma cor abrindo. Eu acho isso extremamente bonito. É simplesmente falando de um tom, de uma cor, mas a maneira como Dante trata disso é muito bonito. Você pensar na imagem desta planta que está se renovando com folhas que se abrem com uma coloração entre o rosa e o violeta. Então, menos que de rosa e mais que de violeta, uma cor abrindo, se renovou a planta, que antes tinha os ramos tão nus. Bem, o que significa isso? Que Cristo, sendo o Deus encarnado, veio para permitir que o pecado original fosse perdoado com o próprio sacrifício. Então, se sacrificando pela humanidade, Cristo oferece uma compensação, por assim dizer, pelo sofrimento causado pelo pecado original. E assim vai abrir novamente o caminho da humanidade em direção a Deus. Eu não entendi que aqui não se canta o hino que aquela gente então cantou, nem suas notas absorvi todas. Então Dante diz que, novamente, o hino que os anjos, esses santos todos cantam, era tão bonito que aqui não tem igual. E talvez numa linguagem tão superior que Dante não pode nem lembrar, nem entender. E aí, ouvindo esse canto, Dante vai adormecer. E aí ele faz uma comparação com uma cena mitológica, também bastante conhecida, né? Ele diz, se eu pudesse retratar como adormeceram os olhos desapiedados ouvindo sobre seringa,
os olhos aos quais fechar-se custou tão caro, como pintor que com exemplo pinte, eu desenharia como eu adormeci. Mas quem quiser que o adormecer retrate. Bem, então ele vai dizer, se eu pudesse retratar uma cena de Mercúrio e Argos, como os olhos de Argos se fecharam ouvindo a história e o canto e a música de Mercúrio, se eu soubesse desenhar isso, eu desenharia, faria como um pintor. Mas, como eu não sei, eu vou deixar para que um pintor retrate algo assim. E daí ele diz, por isso transcorro a quando despertei. Então ele diz, eu não sei desenhar, não sei pintar tão bem assim que eu possa retratar aquilo que aconteceu. Então eu vou pular diretamente para o momento em que eu despertei. Bem, mas a história que ele está fazendo referência aqui, ele diz, se eu pudesse retratar como adormeceram os olhos desapiedados ouvindo sobre Siringa. Bem, quem é Siringa? Siringa era uma ninfa que foi perseguida pelo deus da floresta, Pan, por essa divindade, né, chamada Pan, filho de Mercúrio. Quando Pan perseguia Siringa, Siringa era uma ninfa de Diana, portanto uma ninfa que queria manter a sua castidade, por isso ela fugia de Pan. E aí, quando Pan estava para alcançá-la, ela pediu ajuda às náiades, as ninfas aquáticas, que a transformaram em uma planta, como canas, parecida com bambu, plantas que depois Pan, que quando estava para abraçá-la, ela se transformou nessas plantas e ele acabou só com as plantas nas mãos e aí resolveu cortar as plantas e fazer delas uma flauta. Então é a famosa flauta de Pan, né, com todos aqueles canudos de várias medidas que, sendo sopradas, fazem notas diferentes. Então aquela famosa flauta de Pan, para se explicar essa flauta, se inventaram a história de Pan, dessa divindade que perseguia a ninfa chamada Siringa. E para homenagear a ninfa, ele chamou a sua flauta de Siringa, que é o nome em italiano, né, para flauta de Pan. Bem, o que tem Mercúrio e Argos a ver com isso? Esta foi a história que Mercúrio contou para Argos para fazê-lo adormecer. Quem era Argos? Argos era o gigante de 100 olhos que nunca dormia, porque aí depende da versão, né? Ele dormia com apenas 10 olhos de cada vez, ou metade dos olhos, 50 dormiam, 50 ficavam abertos, enfim, as versões variam um pouco, mas o conteúdo principal ele nunca dormia, nunca fechava todos os olhos, portanto era impossível enganá-lo, e ele era um ótimo vigia. Vigia do quê? Bem, a história real aqui é assim, a história real, a história original. A ninfa Io, amante de Zeus, ou Júpiter na mitologia latina, né? Então, aqui a referência de Dante é Ovídio, então, na mitologia latina. A ninfa Io, amante de Júpiter, foi transformada numa bezerra por Júpiter para escondê-la do ciúme de sua esposa Juno. Mas Juno, desconfiando que aquela bezerra tinha algo de especial, exigiu que Júpiter lhe desse a bezerra de presente. Júpiter não teve como escapar, deu a bezerra de presente a Juno, e Juno colocou Argos, o gigante de 100 olhos, que nunca dormia, como vigia da bezerra. E Júpiter, com pena de sua amante, pediu a Mercúrio que encontrasse um modo de salvá-la. Mercúrio foi, com a sua lira e com a sua capacidade de contar e cantar histórias, foi até onde estava Argos vigiando a bezerra
e começou a contar e cantar a história de Pan e Siringa. Pan é o filho de Mercúrio. E aí, com esta música e esta história, ele conseguiu fazer com que Argos fechasse os 100 olhos ao mesmo tempo, que dormisse profundamente. E aí, quando Argos adormeceu, Mercúrio o matou, o decapitou e conseguiu salvar a Bezerra Io, que depois acabou fugindo e acabou recuperando sua forma anterior, como ninfa. Bem, nós temos aqui o encontro de Mercúrio e Argos, retratado pelo pintor espanhol Diego Velázquez, mas, na verdade, nós temos aqui Mercúrio que não aparece com seus atributos divinos, e nem Argos aparece como um gigante de 100 olhos, aparece como um ser humano normal ali. Então, esta é a visão que o Diego Velázquez tem deste encontro entre Mercúrio e Argos. Bem, toda essa história que Dante conta para dizer, se eu soubesse retratar como o canto e a música de Mercúrio adormeceram Argos, talvez eu soubesse dizer como este canto desses personagens divinos me adormeceram. Mas como eu não sei fazer isso, eu deixo que outros o retratem. E aqui Diego Velázquez dá a sua versão. E daí ele diz, por isso transcorro a quando despertei e digo que um esplendor me rasgou o véu do sono e um chamado. Levanta, que fazes? Então, é Matelda que está chamando Dante, está acordando. E aí Dante faz mais uma... primeiro, vejam, aqui um episódio da mitologia grega, depois passada à latina, né, essa de Mercúrio e Argos. E agora, um episódio da Bíblia, como é muito comum, né, Dante, quando primeiro faz um exemplo mitológico e outro bíblico, ou vice-versa, mas sempre na sequência de um ele faz o outro. E aqui, então, ele vai falar do episódio conhecido como a Transfiguração de Cristo. Ele diz, como a ver as flores da macieira que de seu pomo os anjos faz gulosos e perpétuas núpcias faz no céu, Pedro e João e Tiago, conduzidos e vencidos, retornaram à palavra da qual foram maiores sonos rompidos, e viram reduzido seu grupo tanto de Moisés como de Elias, e ao mestre seu mudada estola. Então nós temos aqui uma representação, né, deste episódio da Transfiguração de Cristo, pintado sobre um pergaminho, né, esse aqui é um pergaminho do século XIII, e ele diz ali, como ver as flores da macieira que de seu pomo os anjos faz gulosos. Então, os 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, tiveram esse gostinho prévio do pomo do céu, né? Como Dante diz ali, né? O pomo que os anjos faz gulosos. O pomo do céu, Jesus. Quando estes 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, viram Jesus ressuscitado. Bem, a história aqui, então, né, contada nos vários evangelhos, né, Marcos 11, Lucas 9, Mateus 17, contam que no Monte Tabor, os 3 apóstolos viram a transfiguração de Jesus, que de repente se ilumina e aparece vestido de branco em companhia de Moisés e Elias, que não estavam lá antes. E depois, os apóstolos desmaiam, caem num sono profundo, e quando acordam, Jesus está lá com as suas vestes normais, não mais vestido de branco, e Moisés e Elias não estão mais lá. Então ele diz, exatamente como os apóstolos, quando acordaram e não viram mais Moisés e Elias, ele também acorda procurando uma personagem, neste caso, né, Dante, ele diz, assim voltei eu, e vi aquela pia sobre mim estar, que condutora foi de meus passos ao longo do rio antes. Então aqui a gente tem uma cena que se repete, já em relação ao canto 31, quando Dante havia desmaiado pela comoção, pela emoção, ele havia desmaiado, e quando ele acorda, ele está dentro do rio, e sobre ele, segurando-o para que ele não afundasse, estava Matelda. Aqui, novamente, ele acorda, ele desperta do seu sono, e Matelda está sobre ele. Então a gente tem uma recorrência, né, desta mesma imagem.
E imediatamente Dante pergunta, né? Todo em dúvida eu disse, onde está Beatriz? Pelo que ela, vê que ela, sob a fronde nova senta, sobre a sua raiz. Então, Beatriz está sentada sobre a raiz da planta que criou folhas e flores novas. Vê a companhia que a circunda. Os outros, seguindo o grifo, sobem com mais doce canção e mais profunda. Então, além de responder onde está Beatriz, que foi a pergunta de Dante, Matilda ainda dá a informação de que ali ficaram somente Beatriz com as 7 virtudes e todo o restante da procissão está voltando para o céu empíreo, para o alto do céu. Então, o grifo, o carro, todos os anciãos, enfim, todo o restante da procissão, os candelabros, tudo, voltam para o céu, e aqui ficaram só Beatriz com as 7 virtudes. Esse mais foi o seu falar abundante, não sei, porque já tinha os olhos naquela que toda a minha atenção tinha capturado. Então, Dante nem sabe mais, não sabe agora, no momento em que ele está escrevendo, não sabe contar se Matilda lhe disse algo a mais ou não, porque nesse momento ele já não estava mais prestando atenção nela. Ele estava todo concentrado na sua, naquilo que é mais importante para ele, Beatriz. E aí ele descreve: sozinha se sentava sobre a terra pura, como guardiã deixada ali do carro que amarrar via biforme fera. Então, Beatriz é deixada ali sobre essa planta ao lado do carro, ao lado do carro que o grifo havia amarrado a planta. Então, Beatriz fica aqui como guardiã da igreja deixada por Cristo. Em que condição? Bem, Beatriz é a alegoria da teologia ou da palavra de Deus revelada. Beatriz é, ao mesmo tempo, logos, palavra e razão, e theos, Deus, divina. Então ela é a palavra divina, a palavra de Deus, a ciência divina, a fé, a verdade revelada. Enfim, há várias maneiras de se descrever o que é a teologia encarnada em Beatriz ou a representação múltipla de Beatriz. Porque se nós pensamos em teologia, somente, digamos assim, a filosofia sobre o divino, mas Beatriz é mais do que isso. Beatriz representa também a fé, a verdade revelada. Então ela é, em sentido amplo, uma representação da palavra de Deus. Por isso ela é a guardiã da igreja, da pureza da igreja. E é por isso que ela está ali sentada sobre a raiz dessa árvore, na qual está amarrado o carro. Porque aqui começa então a ser reencenada a criação da humanidade pura e a possibilidade do retorno ao paraíso. Por isso Beatriz é deixada aqui, para que ela proteja aqueles que acreditam na palavra de Deus, ela proteja a igreja, para que não se caia novamente no pecado original. Em círculo lhe fazia um claustro as 7 ninfas, com aqueles lumes na mão que são seguros contra Aquilão e Austro. Então, as 7 virtudes estão em torno de Beatriz, com os lumes, as luzes deixadas pelos candelabros nas mãos, mas as luzes que estão protegidas contra os ventos fortes. Aquilão e Austro são nomes de 2 ventos. Então aqui a ideia é que elas estão protegendo estas luzes, ou os sacramentos, ou os dons do Espírito Santo, contra os perigos do mundo simbolizados nesses ventos fortes. Nenhum vento forte vai apagar os dons do Espírito Santo ou os sacramentos da igreja. E aí Beatriz fala a Dante: aqui serás tu pouco tempo, Silvano.
Esse Silvano quer dizer habitante da selva, desta floresta em que eles estão. Claro, Dante vai ficar aqui pouco tempo desta vez, mas aqui a mensagem vai além. Quando Dante voltar, ou seja, depois da morte, a alma de Dante, quando passar por aqui, vai ficar também pouco tempo. Aqui serás tu pouco tempo, Silvano, e serás comigo sem fim, cidadão daquela Roma onde Cristo é romano. Bem, aqui é uma maneira de se falar do paraíso, né? Roma, a cidade celeste, a cidade escolhida como centro do império e da igreja, né? E para Dante, essa escolha é uma escolha, digamos, corresponde a um desejo de Deus, a um desígnio divino, escolher Roma como capital da igreja e do império. Então, ele faz aqui uma analogia, né, da Roma terrena com a Roma divina. Capital do império e da igreja, Roma na terra, e o paraíso chamado de Roma divina. Então, na Roma divina, Cristo é cidadão. E Dante também será cidadão desta Roma divina, do verdadeiro paraíso, junto com Beatriz. E aqui vem o momento mais importante deste canto, né? Por isso que deixei aqui em vermelho, né? Beatriz diz a Dante, então: por isso, em prol do mundo que mal vive, ao carro mantém ora os olhos, e o que vês, retornando lá, acha modo de escrever. Então, em prol do mundo que mal vive, ou seja, o mundo está corrompido, o mundo vive mal porque vive no pecado. E aí há uma mensagem de Deus para este mundo. Então, Dante aqui transforma definitivamente a sua poesia, a sua comédia, numa espécie de Novíssimo Testamento, porque ele está divulgando a verdade, divulgando o novo comandamento, o novo mandamento de Deus. Esta é a ideia simbólica desta poesia. Ele está divulgando mesmo a palavra de Deus através da sua poesia. E é isso que Beatriz está dizendo para ele aqui. Em prol deste mundo que mal vive e que o seu texto pode ajudar a salvar, mantém ora os olhos no carro. Então, quer dizer, para ele ver esta representação simbólica e alegórica, e tudo que ele vê é para ele anotar na mente e depois escrever. Ela diz isso explicitamente. Ao carro mantém ora os olhos, e o que vês, retornando lá, ou seja, aqui para a terra, acha modo de escrever. Então, é isto. Ele tem que relatar fielmente tudo aquilo que ele vê, e não só relatar oralmente, mas escrever. Ela diz explicitamente, escreva. Então, esta é a justificativa maior de Dante para escrever a comédia. Como ele diz na famosa epístola ao Can Grande della Scala, ao qual, o Senhor de Verona, ao qual ele dedica a Cântica do Paraíso, ele diz que ele escreve a comédia para retirar os homens, mas os seres humanos, da situação de pecado, de miséria do pecado, e conduzi-los ao estado de felicidade. Então, ele, pelo menos na letra, ou seja, no texto, ele tem a intenção de salvar as almas dos cristãos. Por isso, sua poesia é uma espécie de Novíssimo Testamento. Tem esta intenção de divulgar a verdade e salvar as almas dos cristãos. E aqui, nesse momento, que Beatriz lhe dá a sua missão. Lembrando que Beatriz é a palavra de Deus. Assim, Beatriz, e eu que a todos os seus comandos era devoto, a mente e os olhos onde ela quis dirigir. Então, aqui começa efetivamente a história da igreja.
Ele diz, não desceu jamais com tão veloz movimento fogo de espessa nuvem, quando chove daqueles confins que são mais remotos, como eu vi descer a ave de Júpiter pela árvore abaixo, rompendo sua casca, bem como as flores e as folhas novas. Então ele diz, jamais vi cair um raio com tanta velocidade quanta era a velocidade da águia, a ave de Júpiter, né? A ave sagrada de Júpiter é a águia. Então, ele diz, vi descer a águia pela árvore abaixo, rompendo sua casca, bem como as flores e as folhas novas. Então, destruindo tudo. As folhas, as flores, a casca da árvore, os ramos, e atingiu o carro com toda a sua força. Então, a águia vem lá de cima e se choca fortemente com o carro que simboliza a igreja. Pelo que ele se dobrou como navio em tormenta, batido pela onda, ora por um lado, ora pelo outro. Então, este é o primeiro ataque que a igreja cristã constituída após a morte de Cristo, é o primeiro grande ataque que ela sofre. É um ataque externo, é um ataque que vem de fora dos seus dos seus confins, da sua estrutura. É um ataque, então, que o império faz contra a igreja. É a perseguição que o Império Romano impõe à igreja cristã nos primeiros tempos. Claro, não precisa nem perder tempo explicando, né, sobre a perseguição que o império realiza contra a igreja, a prisão, a morte, a tortura, enfim, o sacrifício dos cristãos perseguidos pelo Império Romano nos primeiros tempos. Então, é isto que simboliza este ataque da águia ao carro. É o Império Romano que persegue e tenta destruir a igreja, tenta eliminar a igreja cristã. Depois vi avançar até o fundo do triunfal veículo uma raposa, que de toda boa refeição parecia em jejum. Então, a raposa, nos bestiários medievais, é símbolo de esperteza, mas é também símbolo da heresia. Então, aqui nós tivemos, na sequência, né, depois que a igreja cristã se constituiu, primeiro a perseguição do Império Romano, que é um ataque externo. E agora, as heresias, que são uma desvirtuação, um desvio daqueles que deveriam seguir a religião, mas que dentro dela se desviam. Então, é um ataque interno. São especialmente aquelas seitas que, por não concordar com as determinações, ou enfim, com os fundamentos, com os modos de vida da cúpula da igreja, acabam se desviando e sendo constituindo ou sendo consideradas heresias. Então é isso que a raposa representa aqui. E o que acontece com essa raposa? Repreendendo-a de vergonhosas culpas, a minha dama a pôs em desabalada fuga, quanto permitiram os ossos sem polpas. Bem, então as heresias aqui são a raposa aqui é expulsa por Beatriz, significando que a heresia é vencida pela verdadeira fé, ou é combatida e vencida pela lógica da palavra de Deus. Então aqui é uma representação absolutamente simbólica. Depois, por onde tinha vindo, a águia vi descer sobre a arca do carro e deixar nela algumas penas. Então, aqui é mais uma vez Dante que comenta um fato considerado legítimo, histórico, na sua época, porque a águia é símbolo do império. Num primeiro momento, ataca a igreja e tenta destruí-la, mas não consegue. Num segundo momento, o império se torna cristão. Com a conversão do imperador Constantino ao cristianismo, o cristianismo se torna religião oficial da igreja. Então, por isso, a gente tem aqui esta águia que desta vez não ataca mais o carro,
mas vem e deposita algumas das suas penas sobre o carro. Doa algumas das suas penas. O que simboliza isso? A famosíssima doação de Constantino. Bom, o que é a doação de Constantino? A um certo ponto, em torno do século 9, 10, a Igreja recorreu a um documento que era a suposta doação das terras de Roma e de grande parte do Império Ocidental à Igreja. Então, este documento, na época de Dante, ainda era considerado legítimo, real. Esse é um documento, um decreto do imperador Constantino que teria doado o território de Roma e grande parte do Império Ocidental ao Papa Silvestre I, porque este Papa o teria curado da lepra ou convencido da verdade da religião. E aí as versões variam um pouco, né, o porquê da doação. Mas, de qualquer maneira, nesse documento, além de doar as terras de Roma e de grande parte do Império ao Papa, o imperador se submetia à autoridade do Papa, dizendo que o Papa era absolutamente superior ao imperador, porque este representava o poder humano e o Papa representava o poder divino. Então o Papa era superior e os imperadores todos deveriam se submeter a esta autoridade. Bem, esse documento foi considerado legítimo, autêntico durante vários séculos, até que no século XVI, mais precisamente em 1540, um filólogo italiano chamado Lorenzo Valla provou que aquele documento não poderia ter sido escrito na época de Constantino, porque é Constantino do século IV. Então, aquele documento não poderia ter sido escrito antes do século VIII, por causa do latim que era utilizado, por questões linguísticas mesmo. Este filólogo, Lorenzo Valla, provou que ali havia vocabulário, havia modos de se escrever, a sintaxe, por exemplo, a ordem das palavras, enfim, uma série de questões ligadas à língua que não se usavam no tempo de Constantino, que só passaram a ser usadas séculos mais tarde. Então ele provou que aquele documento era falso. Mas, na época de Dante, se acreditava que era verdadeiro. Bem, quais foram as consequências deste documento, dessa doação de Constantino? O fato de que Roma, onde é o Vaticano hoje, especialmente aquela parte, mas muito maior do que aquilo, passou a ser território da Igreja. Sendo território da Igreja, a Igreja passou a ter passou a agir como um outro Estado qualquer, que tinha um território a ser administrado e que, portanto, precisava administrá-lo politicamente. Então, aí começa essa relação promíscua entre religião e política, entre império e igreja. E como depois que a águia, então, deposita as penas sobre o carro, como sai de coração que se lamenta, uma voz veio do céu e assim disse: ó barca minha, como estás mal carregada. Então, depois que a águia deposita as penas, ou seja, Constantino doa Roma para o Papa, vem esta voz de Deus, e daí aqui a gente só pode levantar hipóteses, né? Como eu coloquei ali na nota. Será que é São Pedro? Não sei, talvez. Talvez Cristo, talvez. Enfim, de qualquer maneira, a voz diz: ó barca minha, como estás mal carregada. Por quê? Porque está carregada destas penas que simbolizam esta doação de território, de terra, de um Estado que precisa ser organizado, administrado politicamente, e que de uma certa maneira, o modo como a política se introduziu na religião
e vice-versa. A religião passou a ser também, ou a igreja passou a ser também um órgão de administração político. Então é justamente esta relação provocada pela doação de Constantino que Dante critica imensamente. Não só Dante, muitos outros criticavam esta doação, que poderia até ter uma boa intenção, e Dante vai dizer isso logo mais à frente aqui, que a intenção poderia ter sido boa. Foi um ato de boa vontade, de agradecimento de Constantino ao Papa Silvestre I. Mas as consequências foram trágicas, apesar da boa intenção. Porque esta doação foi o início de toda a visão que a igreja adquiriu a partir daquela doação. Uma visão de que poderia ter territórios e poderia se fortalecer assim, e poderia ampliar esses territórios para ser cada vez mais forte, e foi daí que, segundo Dante, surgiu toda esta ambição, esta ganância que levou a igreja a tanta corrupção. Bem, depois disso, o que acontece? Depois me pareceu que a terra se abrisse entre ambas as rodas e vi sair um dragão que o carro acima com a cauda ferroou. E como vespa que retira o ferrão, assim recolhendo a cauda maligna, tirou parte do fundo e foi embora contente. Bem, então depois da doação de Constantino, as penas que a águia deixou ali, surge um dragão, abre-se a terra, surge um dragão. Claro que o dragão na Bíblia é, de maneira geral, representação do diabo, do demônio, de Satanás. Mas aqui há uma outra representação que não exclui essa, né, do demônio, mas visto que este dragão leva parte do carro, ou seja, parte da igreja com ele, muitos interpretam este dragão também como os cismas da igreja, ou seja, as divisões da igreja, que aconteceram inúmeras divisões da igreja, né? Mas especialmente naquela época, o que incomodava muito a igreja cristã e todos os cristãos que levavam isso a sério era o islamismo. Né? O islamismo que estava se expandindo naquela época, especialmente com a vinda dos árabes que conquistaram a Espanha séculos antes, mas que permaneciam ainda ali na Península Ibérica e que eram sempre uma ameaça, estavam subindo ali pela Turquia, chegando à Europa. Então, o islamismo incomodava muito o cristianismo. E o islamismo era considerado um cisma da Igreja Católica, da Igreja Cristã naquela época, porque o próprio Maomé era interpretado por muitos como um bispo da Igreja Católica, da Igreja Cristã, que havia se rebelado e havia se desviado e criado uma nova religião. Então, o próprio Islã era visto aqui como um cisma da Igreja Católica. Mas aqui, naturalmente, este dragão pode representar todos os cismas. O que ficou, então, o que restou do carro, né, a parte que sobrou do carro, o que ficou como por erva daninha a terra fértil, pelas plumas, oferecidas talvez com intenção sã e benigna, se recobriu, e dela foi recoberta uma e outra roda e o timão, no tempo que se mantém um suspiro, a boca aberta. Bem, então, depois que essa parte da igreja é levada embora pelo dragão, aquelas plumas, aquelas penas da águia recobrem todo o restante do carro, inclusive as rodas e o timão, o guia do carro, significando que a igreja definitivamente se tornou ávida de bens materiais. Então, este é o significado destas penas. E Dante diz ali, as penas, as plumas, oferecidas talvez com intenção sã e benigna.
justamente aquilo que eu havia dito, né? A doação de Constantino tinha boas intenções, mas foi a causa de toda a ganância, a cobiça, a avidez da igreja. Bem, aqui nós temos uma página do manuscrito Holcomb, que se encontra na Bodleian Library da Universidade de Oxford, e nós temos aqui as várias cenas retratadas em sequência, né? Depois nós vamos ver ali, né, nos próximos versos, né, nós temos ali um gigante com uma prostituta, o carro sobre o qual surgiram várias cabeças chifrudas, né, e a árvore ali no centro ainda desfolhada, enfim, né, a gente tem a representação de várias cenas ali que dão um certo dinamismo para o desenho, né? Bem, Dante diz ali, transformado assim, o edifício santo, o carro, né, emitiu fora cabeças pelas suas partes, 3 sobre o timão e uma em cada canto. Então a gente pode ver ali, né, na representação, né, esse carro muito simples, que tem 3 cabeças na frente, chifrudas, e uma cabeça em cada um dos 4 cantos, que é uma imagem que Dante tira diretamente do Apocalipse de São João. Assim como grande parte desta procissão, né, tem como fonte o Apocalipse de São João, aqui também, né, este monstro com várias cabeças, e as cabeças com 1 ou 2 chifres, né, diretamente do Apocalipse de São João. E ele descreve, então, as primeiras eram chifrudas como bois, ou seja, tinham 2 chifres, mas as 4, as que estavam nos cantos do carro, um só chifre tinham na fronte. Semelhante monstro visto ainda não foi. Bem, e agora vem a imagem mais forte da crítica de Dante. Ele diz, segura como roca em alto monte, sentada sobre ele, uma puta sem vergonha me apareceu, com os cílios em torno prontos. Bem, então, a igreja, aqui que deveria ser a esposa de Cristo, né, assim conhecida, né, amplamente referida assim nos inúmeros textos, a igreja como esposa Christi, né, esposa de Cristo, aqui é retratada como uma puta sem vergonha, uma prostituta que se posiciona sobre os restos daquele carro. Qual é a crítica de Dante aqui? A igreja, que deveria efetivamente ser a esposa de Cristo e se manter pura, se manter fiel e promover o bem de todos, a igreja se corrompe, a igreja se torna prostituta, se vende ao melhor preço. Então, é esta a crítica de Dante. Dante vê a igreja corrompida, prostituída, vendida ao melhor preço. A quem? Bem, no último terceto ele diz, como para que não lhe fosse tirada, vi as costas dela ereto um gigante, e se beijavam de vez em quando. Este gigante, a imensa maioria dos intérpretes, dos dantistas, vê como a representação do rei da França, Filipe o Belo, né, que era, naquele momento, digamos assim, a personalidade mais importante que primeiro se opunha à igreja, que resistia fortemente aos decretos da igreja e ao próprio Papa, mas consegue, em 1305, com a sua força, com o seu poder, porque realmente Filipe IV foi um grande rei e tinha muito poder, ele consegue fazer com que um Papa francês submisso a ele seja eleito. E consegue, inclusive, levar a sede da igreja, que jamais havia saído de Roma, por muito tempo, ele consegue levar a sede da igreja para a França. Então, a imensa maioria dos dantistas interpreta este gigante
que está aqui tomando conta da igreja, que domina esta prostituta, vê como a representação de Filipe IV, né, chamado de Filipe o Belo, rei da França. Ele diz que estava às costas dela e se beijavam de vez em quando. Justamente, Filipe IV tinha uma relação, às vezes, de proximidade e, às vezes, de distanciamento. Então, se beijavam de vez em quando e depois se separavam. E esta relação dependia muito dos interesses, naturalmente, tanto dele mesmo, monarca, quanto do Papa. Mas porque o olho cúpido e vagante a mim voltou, aquele feroz amante a flagelou da cabeça até os pés. Então vejam que esta prostituta está ali com o gigante, e de vez em quando eles se beijam, então, quer dizer, numa relação muito próxima, né, uma relação, como eu diria, mesmo promíscua, mas esta prostituta não, digamos assim, não é fiel ao seu gigante. E ela volta, de vez em quando, os olhos a Dante. Então ela olha para Dante, e aí o gigante a espanca. Bom, o que representa esse olhar desta prostituta a Dante? Que, embora tenha se prostituído, é possível que a igreja ainda tenha salvação, ainda busque ajuda, volta os olhos a alguém honesto e virtuoso, ou seja, Dante, que acabou de reconquistar a sua pureza, então, significando talvez que ainda poderia ter salvação se alguém honesto, puro, a recuperasse, a resgatasse. Mas o gigante não permite. O gigante ciumento a espanca. Aqui pode haver uma representação ligada ao famoso episódio da bofetada de Anagni. Anagni é uma cidade ao sul de Roma, onde Bonifácio VIII e sua família tinham um castelo, e quando Filipe IV instituiu a cobrança de impostos da igreja na França, veio uma comitiva da França para informar o Papa e talvez ameaçar o Papa, e o Papa se refugiou no seu castelo na cidade de Anagni. E lá, o Guilherme de Nogaret, o emissário do rei francês, junto com seu aliado Charra Colonna, a família Colonna é inimiga da família Gaetani, da qual fazia parte Bonifácio VIII. Então eles foram até o castelo de Anagni, dominaram, invadiram o castelo, e lá se conta que o Charra Colonna esbofeteou Bonifácio VIII. E isso Dante critica, né, imensamente, né, nós já vimos, passamos por esse episódio. Dante, embora fosse inimigo de Bonifácio VIII, critica imensamente, fortemente, que alguém tenha agredido o Papa. Não pelo homem que ele era, não por ser o indivíduo que era, mas por agredir a função, o Papa, representante de Cristo, de Deus na Terra. Então Dante critica fortemente. Talvez esta agressão do gigante que representa o reino francês ou Filipe IV, a igreja tenha uma relação direta, seja a representação daquela bofetada de Anagni. E depois, cheio de suspeitas e de ira cruel, desamarrou o carro, o monstro, e o levou pela selva, tanto que desta me fez escudo a puta e a nova fera. Então este gigante, depois de ter esbofeteado, ou de ter espancado a prostituta, desamarra o carro da árvore e leva o carro com ele para a floresta. Bom, aqui também há uma certa unanimidade na interpretação deste
fato de que o gigante tenha levado o carro, ou seja, a igreja, o que restou do carro, né, com a prostituta, que agora representa a igreja, para a floresta. Em 1303, depois da morte de Bonifácio VIII, bom, teve um papa ali que viveu foi papa durante 11 meses, e depois, em 1305, havia uma, digamos assim, uma discussão muito intensa entre os cardeais reunidos no conclave na cidade de Perúdia para nomear um novo papa. Havia uma parte desses cardeais que se opunha fortemente a Filipe IV. E havia uma outra parte que achava que deveriam buscar uma relação mais pacífica, mais harmônica com o rei da França, porque, com todo o poder que Filipe IV tinha, ele ameaçava separar a Igreja da França da Igreja de Roma, o que seria um precedente péssimo para a Igreja. Um precedente péssimo para a Igreja. Tiraria grande parte da força da Igreja católica, cristã, romana. Então, este grupo de cardeais que preferia não alimentar o conflito, mas buscar uma relação mais harmônica, propôs a eleição de um papa francês. E foi exatamente isso. A tese desses pacifistas acabou prevalecendo, e eles acabaram elegendo um papa francês. Na verdade, não era nem um cardeal. Eles elegeram um arcebispo, era Bertrand de Gaulle, era arcebispo de Bordeaux, que foi eleito papa em 1305. Bem, ele era arcebispo de Bordeaux e ele nem foi até Roma para ser coroado papa, para ser nomeado papa. Ele pediu que uma comissão desses cardeais fosse até Bordeaux para investi-lo do manto papal. Então ele se tornou papa não em Roma, mas já na França, na cidade de Bordeaux. Isso em 1305. Depois, em 1309, ele levou a sede papal para a cidade de Poitiers, e depois, em 1313, definitivamente para Avignon. E lá, a sede papal permaneceu até 1377. Então, vejam que quase 70 anos a sede do papado permaneceu na França. E isso tudo por conta desta influência, deste poder do rei francês Filipe IV, que ameaçava romper com a Igreja Romana e transformar a Igreja Francesa numa igreja independente. Então, esse Papa o Clemente V é o Papa francês, né, foi eleito, Bertrand de Gaulle foi eleito, assumiu o nome de Clemente V, e foi ele que levou a sede papal para a França. Então, esta representação aqui do gigante, que representa, na visão da maioria, Filipe IV, que leva o carro para a floresta, é o reino francês que tem o poder de levar a sede papal para a França, aqui representada pela floresta. De modo que Dante perde a visão do carro e da prostituta. Enfim, esta é a representação da história da igreja, que Dante vê neste momento em que ele ainda está escrevendo o final do Purgatório. Dante vê como extremamente comprometida, corrompida já desde quase a sua origem pela doação de Constantino, que era falsa, mas ele acreditava verdadeira. Então, desde o século IV, essa relação imprópria entre política e religião, Dante vê como a causa de toda a corrupção, a causa da ganância, a causa da cobiça, a causa da ambição, a causa da corrupção
geral da igreja. E que vai acabar, nesse momento, com este absurdo do ponto de vista de um cristão, de Dante, que vê Roma como a sede designada por Deus para capital do império e capital da religião. Ele vê a sede da igreja sendo levada para a selva, para a França. Então, assim Dante representa este momento triste da igreja. E é isso que ele quer mostrar a todos, e é isso que ele critica imensamente. E com esta crítica de Dante, nós encerramos o canto 32, que vai ter ainda um brevíssimo final no canto 33. Aqui nós temos, né, uma representação de William Blake, para encerrar a nossa conversa de hoje, do gigante se beijando ali com a puta. Bem, gente, este foi então o final da nossa conversa sobre o canto 32, que traz esta procissão que vai se encerrar em torno desta árvore. Depois todos os membros da procissão, os elementos da procissão voltam para o céu, fica ali Beatriz com as virtudes, representando a teologia ou a fé, a palavra de Deus, como guardiã da religião, da humanidade, da igreja, e depois a história da igreja desde o seu início, com a perseguição do império, depois a oficialização da religião como religião a oficialização do cristianismo como religião do império, depois o ataque interno, ou seja, as heresias, depois os cismas, dividindo a religião, depois a corrupção da igreja por conta da doação de Constantino, feita com uma boa intenção, mas que teve consequências trágicas, e depois a influência, finalmente, né, a influência do rei da França no desvio, e aqui desvio físico mesmo, até da igreja, que deveria ter a sede em Roma, mas que é levada para a França. E Dante vai morrer e não vai, durante a sua vida, ver o retorno da igreja para Roma, que vai acontecer somente em 1377. Né? Então, mais de 50 anos depois da morte de Dante. Então, Dante acha isso um absurdo. Né? A sede do papado tem que ser Roma, na sua visão. Bem, é isso por hoje. Nós encerramos a nossa conversa e marcamos o nosso encontro final deste ano para a próxima sexta-feira, né, com o último canto do Purgatório, em que nós teremos o momento de purificação final de Dante nas águas do rio Eunoé, e depois a sua... enfim, depois ele vai estar puro e disposto a subir as estrelas junto com Beatriz. Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença virtual, muito obrigado pela fidelidade de sempre, e desejo a vocês todos uma boa semana, boas leituras, e nos vemos sexta-feira que vem, às 6:30 da tarde. Até lá. Tchau, tchau.